O Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos discutindo aqui os impactos econômicos da agroenergia no Brasil. Nosso convidado é o Dr. José Manuel Cabral, que é do setor de transferência de tecnologia da Embrapa Agroenergia. Dr. Cabral, nós temos aí uma situação em que a mistura do etanol, voltando um pouquinho ainda no etanol, a gasolina é de 25%, né? Isso suscita críticas, até mesmo nossos concorrentes, os Estados Unidos, que isso favoreceria a produção interna. Mas essa mistura não poderia ser maior já atualmente no Brasil? Nós temos aí duas questões a considerar. Uma delas é a própria disponibilidade de etanol, porque como nós estamos falando de uma mistura em toda a gasolina, que essa tem sido a prática, né? Nós precisamos ver se há possibilidade de aumentar a produção de etanol para ter esse acréscimo na porcentagem. O segundo aspecto é o aspecto, digamos, econômico dessa mistura, né? De um lado, nós temos as usinas, os usineiros, que havendo possibilidade, têm interesse em adicionar, em ter mais etanol na gasolina. Do outro lado, precisamos ver, em termos de custos relativos, se esse acréscimo teria algum impacto sobre o custo da gasolina. Uhum. Nós temos aqui uma proposta do senador Assir Gurgax, que propõe um formato de produção de etanol em base a microdestilarias. Vamos ouvi-lo. Eu entendo que a produção de um combustível alternativo vindo da agricultura vem facilitar a vida do agricultor, e facilitando a vida do agricultor, ele vai produzir alimentos com um custo menor. Esse é o grande objetivo de nós termos esse combustível à disposição do agricultor, produzido por ele mesmo. Essa possibilidade de microdestilarias não é uma realidade que deveria ser melhor aproveitada no Brasil? Nós na Embrapa achamos que sim, que é possível ter a produção em pequena escala, pequena em relação ao que hoje existe, evidentemente. Isso poderá ser feito em vários formatos. Por exemplo, cooperativas, associações de produtores, as cidades, né, que usam combustível, regiões que poderiam ter várias cidades envolvidas para a produção de etanol para as suas frotas. Então, há muitas possibilidades de promover as microdestilarias para a produção de etanol, ou mesmo de biodiesel, né, com outro intuito, mas em pequena ou média escala. Isso é possível, sim, em termos tecnológicos é possível. E além do que o senador Gurgax se referiu, há várias questões envolvidas, né? A questão social da desconcentração de renda, existe um menor transporte do etanol, porque o etanol pode ser produzido mais próximo de onde ele vai ser utilizado. Acaba com o turismo do etanol. O turismo do etanol. E também há outra questão que é muito relevante e que a gente pode chamar assim da segurança energética da região, ou do local. Nós passamos agora recentemente, não está totalmente resolvido, a questão do transporte de combustível para regiões que, por exemplo, ficam isoladas por enchentes, por pontes que caem, por estradas, barreiras. Então, esse acesso, às vezes, de levar o combustível em regiões distantes, em regiões isoladas, pode ser resolvido pela produção própria, pela produção local. E isso dá uma certa segurança àquelas regiões. Agora, vamos falar um pouco de biocombustíveis agora, porque o Brasil está apostando nisso, criou até uma empresa estatal, a Petrobras Biocombustíveis. Exato. E diferente da economia baseada no fóssil, né, que é de alto carbono, a agroenergia, especificamente o biodiesel, permite
uma incorporação da agricultura familiar. Perfeitamente. Como é que a Embrapa Agroenergia está trabalhando essa realidade e esses desafios no Brasil de hoje? O programa Programa Nacional de Pesquisa, de Produção e Uso do Biodiesel é um programa inovador no mundo em vários aspectos. E esse aspecto da preocupação com o social é um dos mais importantes. O PNPB, que é o programa de biodiesel, ele é assentado num tripé que junta o econômico, o social e o ambiental. E o social, feito através desse selo social, do sistema de leilões, ele introduziu realmente a agricultura familiar, a pequena agricultura, na produção, inclusive em grande escala, do biodiesel. Então ele é inovador. Não há outro programa no mundo parecido com esse, nesse aspecto. O aspecto de que mesmo as grandes empresas que produzem o biodiesel, elas compram efetivamente dos pequenos produtores, das cooperativas de pequenos produtores, a matéria-prima para a produção de biodiesel. Agora, hoje a produção do biocombustível no Brasil é mais baseada na soja. Sim. Nós sabemos que a soja não é a mais eficiente do ponto de vista energético, haveria outras modalidades, outras matérias-primas, né? Será que com o tempo, com a consolidação do processo, nós vamos realmente ver por aí a macaúba, o dendê, o girassol, o pinhão manso, ocuparem aí uma vanguarda produtiva, incorporando a agricultura familiar? Ao longo do tempo, em médio prazo, em longo prazo, isso deverá acontecer. Nos próximos anos, próximos 5 anos, a soja ainda vai ser a principal matéria-prima. Ainda assim. Nós já tivemos uma mudança importante com o uso do sebo bovino. O sebo, ele sempre foi mencionado na própria lei, no próprio decreto, nos decretos regulamentadores, ele sempre se falou da gordura animal como matéria-prima, mas não se esperava que, assim, inicialmente pelo menos, que ele pudesse ter uma contribuição como hoje tem de mais de 15% da produção de biodiesel hoje é feito de sebo bovino. O que resolveu, ou está ajudando a resolver, um outro problema, porque o sebo bovino sempre foi um material problemático do ponto de vista ambiental. E hoje, criando essa cadeia de produção do biodiesel a partir do sebo, há então uma cadeia de valor, de maneira que os frigoríficos, os matadouros, os atores que trabalham com a pecuária, eles estão direcionando o sebo para a produção de biodiesel, porque passou a ter um certo valor. Se organizou o mercado de sebo bovino. Em relação às outras matérias-primas, nós na Embrapa e outras instituições de pesquisa, nós estamos desenvolvendo pinhão manso, trabalhando com macaúba, há o programa de dendê, mas dendê, pinhão manso, macaúba, são plantas perenes ou semi-perenes, ou seja, tem um prazo de desenvolvimento maior, né? Não são culturas anuais que você consegue plantar e colher no mesmo ano, praticamente. Seria o girassol, por exemplo. Tem um tempo menor. Isso, o girassol, a canola. Mas esses produtos, eles são produtos muito valiosos do ponto de vista nutricional. Né? Então, a gente está apostando mais naqueles que, como o pinhão manso, por exemplo, que não é comestível. Né? O dendê que é comestível, mas que pode se produzir em grande quantidade, em extensão, principalmente na região amazônica, que foi considerada mais apta para essa produção, de maneira a ter, então, um mercado para a indústria de alimentos e um mercado para o biodiesel. Isso é possível, sim. Que é sabido, inclusive, que o dendê tem 10 vezes mais rentabilidade do que a soja. Era isso que eu ia dizer. Digamos, esse maior tempo em que o dendê se leva para estabelecer esse período de crescimento e de início de produção, ele é
amplamente compensado pela rentabilidade, porque o Dendê depois ele vai continuar produzindo a mesma árvore, ele vai continuar produzindo por 20 anos, por 25 anos, não é mais necessidade de cortar e replantar. Há necessidade dos tratos culturais, mas são tratos culturais muito mais baratos do que o plantio e a colheita anual. Então, ao longo do tempo, nós acreditamos que essas vão ser matérias-primas que vão adquirir uma importância crescente na produção de biodiesel. Doutor Cabral, economia de resíduos, como é que a Embrapa está trabalhando isso? Qual é o peso que pode ter na matriz energética? Incorpora ou não a agricultura familiar também? A resposta para todas as perguntas é sim. Você sabe que nós já estamos para o final do programa. Muito bem. Resíduos hoje, também no mundo, mas no Brasil, resíduos é uma enorme fonte de energia e de matéria-prima. Pode ser madeira, pode ser casca de arroz. Pode ser casca de arroz, pode ser resto de mandioca, pode ser resto de milho, o que for. É possível, sim, trabalhar esses materiais e obter a partir deles uma gama enorme de produtos, alimentícios inclusive, ração animal, biocombustíveis, bioeletricidade e outros materiais que nós estamos hoje na fronteira aí de um enorme leque de produtos químicos a partir dos resíduos. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o conceito que nós estamos desenvolvendo, é o conceito da biorefinaria. Muito nós estamos trabalhando na Embrapa e outras instituições no Brasil, não é só a Embrapa, está trabalhando então na questão da biorefinaria para aproveitar a biomassa, o aproveitamento integral da biomassa e da energia que ela contém. Num próximo programa o senhor será convidado para falar de bioquerosene para a aviação. Bom, muito obrigado, doutor Cabral. Vocês de casa também, muito obrigado por terem nos acompanhado aqui. Se quiserem mandar suas dicas, sugestões, olha aí o 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou outros da TV Senado, está na sua telinha também o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.